Olá, vamos falar sobre lesões do tecido celular subcutâneo. Então, são os famosos lipomas, cistos e abscessos. Então, só lembrando um pouquinho a anatomia da pele, então, como o meu nome fala, né, o tecido celular subcutâneo, então a lesão está lá. Então, são os lipomas que ficam localizados aqui, diferente do nevus, da ceratose, do carcinoma base celular, que estão na pele. As lesões do tecido celular subcutâneo estão na região do subcutâneo, claro, eles podem crescer e começar a baular a pele. Iniciando com a nossa estrela do dia, né, que é o cisto epidérmico, ou, como alguns erroneamente o denominam, cisto sebáceo. Vocês vão ver até médico usando esse termo, porque antigamente era assim que ele se chamava. Mas hoje se sabe que no interior desses cistos o que existe é queratina e não sebo. E como que ele acontece? Ocorre uma obstrução aqui da pele, então normalmente um comedão, e a epiderme, ela inclui, ela se invagina, né? E forma uma bolsinha. Dentro dessa bolsinha continua a ocorrer a secreção de queratina e a formação do cisto, né? Ele também pode chamar cisto de inclusão epidérmica, né? Porque ocorre essa inclusão, ou cisto epidermoide. Nessa figura aqui nós podemos ver o ponto de inclusão onde começou o cisto. Vocês notem que ele é bem esférico, bem redondinho, e ele tem uma cápsula bem definida que deve ser removida, porque o que faz esse cisto recidivar é a permanência de um pedacinho de cápsula. Então, um cisto de 3 centímetros, você deixou 3 milímetros de cápsula, ele pode recidivar naqueles 3 milímetros de cápsula. Ela fecha e volta a secretar a queratina. Então, aqui mostrando um esquema de cirurgia, né? Quando existe aderência do cisto à pele, normalmente quando existe aquele ponto de inclusão bem definido, existe essa aderência, deve ser removido junto com o cisto. Lembrar de identificar bem a cápsula e remover toda a cápsula para que não ocorra recidiva. Quando esse cisto ocorre no couro cabeludo, ele tem um nome específico, cisto triquilemal. É um pouquinho mais complicado de falar, mas é só lembrar de tricos, né? Que é relacionado a pelos e cabelo. Ele também é benigno e se origina do folículo capilar. Ele é um pouco mais simples de ser retirado, ele é mais solto que o cisto epidérmico de outras regiões do corpo. Uma coisa mais difícil aqui no couro cabeludo é a anestesia, que é um pouco mais dolorida. Mas também, da mesma forma, incisamos a pele e retiramos o cisto. Lembrar que não precisa fazer uma tricotomia muito extensa, que é somente mesmo na região onde vai ser feita a incisão. Um dos outros tumores de tecido celular subcutâneo é o lipoma. Ele é muito frequente também. Vocês vão conhecer alguém na vida de vocês que vai mostrar para vocês um lipoma. Ele também é um tumor benigno, e isso é muito bom saber e saber explicar para o paciente, né? E como é que a gente identifica ele? Ele é mais móvel, ele é mais fibroso, mais elástico e geralmente não dói, né? Para diferenciar do cisto, o lipoma ele é mais espalhado, mais elástico, você consegue movimentar ele. O cisto ele é mais esférico, mas muitas vezes acontece a gente marcar uma cirurgia como lipoma e ser cisto, e o contrário também pode acontecer. Aqui está mostrando o lipoma. No caso do lipoma, ele não é a cápsula que causa ele, né? São as célulazinhas dentro dele, são os lipócitos. Então, não pode deixar pedaço dele para evitar recidiva. Mas a cápsula ela acaba saindo junto. Ela é bem fininha, bem tênue, é difícil de identificação, mas não é ela que causa a recidiva. Sempre me perguntam isso, né, em relação à cápsula. Não, não é ela que vai fazer com que o lipoma volte, sim pedacinhos de lipoma que podem ficar ali. Para retirar, você pode fazer uma incisão menor do que o lipoma, porque você não precisa identificar a cápsula, né? Então, você pode fazer uma dissecção sem ter que ter tanta cuidado com essa cápsula. Então, você pode fazer uma incisão que é metade do tamanho da lesão e retirar por ali. Como ele é elástico, ele vai sair facilmente por uma incisão menor. Não precisa fazer um corte gigante no paciente para tirar o lipoma. Você pode fazer corte pequenininho, se precisar, você vai ampliando. Então, aqui mostrando a incisão na pele, aqui a dissecção, né, da lesão. Às vezes a gente só espremendo ali, ele já sai para fora, quando ele está mais soltinho, e o fechamento. Agora vamos falar de uma lesão do subcutâneo que é mais urgente, né, que é o abscesso, né? O abscesso, por que ele é urgente? Porque ele é infecção, e ele pode causar complicações, né? Então, é uma coleção de pus no subcutâneo, causada por um corpo estranho, por manipulação, por injeção de alguma coisa. Aí foi levada uma bactéria para lá que causou a infecção. É relativamente simples de ser realizado esse procedimento, né? Então, por isso, ainda torna mais importante vocês conhecerem e saberem que basta incisar para drenar, né? Esses abscessos superficiais têm que ser resolvidos, e eu acredito que um dia isso vai acontecer e serem resolvidos na unidade de saúde. Não há indicação de levar um paciente para
hospital para fazer isso, a não ser que seja algo complicado ou maior, né, mais profundo. Senão, lesões superficiais devem ser resolvidas na unidade de saúde. A grande dificuldade é a anestesia. Por quê? A região que está inflamada tem um pH baixo e o anestésico local não funciona bem nesse pH. Então, o paciente vai sentir dor, mesmo que você tente anestesiar. E o pior, às vezes você vai tentar anestesiar, entra no abscesso, aumenta a pressão dele, você injeta anestésico dentro dele e a dor vai ser muito maior. Então, às vezes, dependendo do tamanho do abscesso, só conversar com o paciente e explicar sobre anestesia, às vezes você consegue fazer até 100. São nos abscessos menores. Eu acho que, sinceramente, na experiência que eu tenho, às vezes vale mais a pena do que tentar anestesiar. Na drenar, você tem que identificar o ponto de flutuação, né? Normalmente, em casos como esse, são bem superficiais, são fáceis de serem identificados, são os pontinhos aqui mais amarelinhos, aqui, isso aqui eu pus, a pele está transparente ali, é ali que você vai incisar. Se forem em regiões de maior risco, né? Então, abscessos de cabeça, pescoço ou pessoas imunodeprimidas, é bom fazer um antibiótico, tanto antes como depois da drenagem. E a drenagem? Se identificou o ponto de flutuação, é aquele ponto mais molinho, é ali que você vai incisar. É uma incisão, e aí checar se não existem lojas dentro da divisões, dentro do abscesso, que podem manter saquinhos de abscesso ali, que podem aumentar de volume e aí você tem a recidiva do abscesso. Então é importante sempre inspecionar para ver se não tem nenhuma loja, e se tiver, você tem que abrir com uma pinça, né? Então, incisou, drenou. Se for um abscesso grande ou você não tem certeza que tenha drenado tudo, você pode deixar um dreno. Ah, mas eu estou na unidade de saúde e não tem dreno. Você pode fazer o dreno com uma luva estéril, você pode cortar o dedinho da luva e fabricar um dreno, ou você pode pegar um pedaço de gás limpa, né, gás estéril, e colocar dentro do abscesso, pelo menos para manter aquele orifício, aquele pertuito aberto por 24 horas, o tempo de drenar tudo que tem que drenar. Então, aqui mais uma imagem mostrando um ponto de flutuação e a drenagem de pus. Então, aqui a incisão, drenagem de pus e a colocação do dreno. É isso.